Olá, bem-vindos à OfficeGest Academy. Neste vídeo vamos abordar a questão de como fazer as recontagens e como validar os estoques e acertar as existências de estoque na aplicação OfficeGest. Em primeiro lugar, vamos entrar na aplicação de demonstração para exemplificar a execução deste processo passo a passo e os seus mecanismos de automatização e simplificação. No menu Estoques Artigos, temos sempre a informação sobre qual é o estoque atual existente em cada um dos seus artigos. No topo das colunas, clicando, poderei ordenar da maior quantidade ou da menor quantidade. Desta forma, posso logo fazer uma validação mais rápida dos artigos que tenham uma existência com estoque negativo. Quando entro no artigo, consigo ver o estoque geral ou por armazém. Se a empresa tiver múltiplos armazéns, poderei consultar em que armazéns é que eventualmente existe estoque negativo ou não. Mas no processo de validação geral, devemos ir pelas listagens. No menu Relatórios Stocks, vamos ter a listagem de estoque atual e é sobre esta questão que vamos abordar este vídeo, a listagem de inventário numa data. Este inventário numa data informa qual é o estoque existente numa determinada data. Esta funcionalidade é muito interessante para fazer um inventário no final do ano. Porquê? Porque se ao longo do ano o meu estoque não estiver certo, poderei, por exemplo, durante o mês de janeiro e até enviar para as finanças o inventário anual ou fazer o fecho do ano, proceder a uma recontagem do estoque para criar os movimentos de entrada e saída e desta forma acertar os valores para as quantidades reais. Uma informação igualmente importante para este processo é a valorização do estoque. Ou seja, elaborar um relatório de forma automática em que o sistema, além de informar o estoque existente numa determinada data, informa também qual a sua valorização. O que se torna muito útil para a gestão, uma vez que permite saber qual o valor em estoque das mercadorias da sua empresa. Como nota, pode validar se tem artigos do tipo contabilístico classificados como normal, porque isso pode influenciar as quantidades e o valor real do seu estoque. Um outro aspecto importante é possível limitar por famílias, subfamílias, armazéns ou por marca de produto o processo de recontagem e assim simplificar e ir fazendo ao longo do tempo. Se a diferença existente no meu estoque for de poucos artigos, então poderei fazer movimentos de estoque simples em vez de uma recontagem. Poderei ir pelo menu Stocks, Movimentos, Novo. Poderei aqui fazer entradas ou saídas de estoque, dependendo se pretendo adicionar ou retirar estoque. Como boa prática de gestão, deverei sempre indicar qual o motivo para o qual estou a fazer este movimento, como por exemplo, perdas ou consumos internos. O tipo de movimento neste contexto podem ser de três tipos. Entradas para recontagem, para dar entrada apenas, entradas para recontagem e com valorização, quando pretendemos que valorize o preço-custo médio do artigo, ou simplesmente uma saída de estoque para recontagem. Em qualquer uma das opções, o sistema obriga a escolher qual o armazém de entrada ou de saída, conforme a opção que eu escolho. De seguida, devo indicar os artigos um a um, com scanner, pesquisando pelo nome ou pelo código de produto e informando a quantidade a movimentar, dependendo do tipo de movimento. Este processo pode ser simplificado através da importação de um fecheiro CSV. Se o fecheiro tiver artigos que não existem, o próprio sistema cria automaticamente e assim simplifica. Pode também copiar linhas de outros documentos para este movimento. Se as diferenças de estoque não forem assim muito grandes, esta é a abordagem mais simples para se proceder. Voltando agora a uma abordagem mais complexa e mais correta para o processo de recontagem de estoque. Em termos de conceito de recontagem, é voltar a contar todo o estoque de um dado armazém, de uma determinada família ou de uma determinada subfamília. O OfficeGest permite escolher qual a data desta recontagem, e este é um ponto muito importante. Vejamos o porquê. São muitas as circunstâncias em que pode demorar vários dias a fazer a recontagem, ou até nem começar no dia em que era suposto realizar a recontagem, começar um dia mais tarde, ou mesmo interromper. O sistema permite iniciar este processo de recontagem com data de um dia anterior, sendo que, quando fechar essa mesma recontagem, o sistema vai colocar nessa data todos os movimentos de acerto de estoque. Isto permite que esses movimentos sejam feitos no dia em que comecei a fazer a recontagem, independentemente do tempo que demorei a realizá-la.
O que significa que se eu tiver movimentos processados ao longo do tempo em que estiver a realizar a recontagem, imaginando que demora, por exemplo, 8 dias a fazer a recontagem, as vendas que forem feitas e realizadas no entretanto e as compras que lançar igualmente nesse período não vão ser tidas em conta para a quantidade contada na data do recálculo. Nesse sentido, deve haver algum cuidado na escolha da data para o processo da recontagem, bem como os movimentos que forem realizados durante esse período. Dando seguimento, logo o primeiro passo após o filtro da criação da recontagem, o sistema mostra um quadro para carregar todo o estoque identificado. Passa a ter neste momento como que uma tabela temporária com todo o estoque existente segundo as condições indicadas. Se não colocar nada, além da data do primeiro passo, o sistema vai carregar aqui todo o estoque. Depois, deve ir indicando qual o artigo e a quantidade real existente no estoque contado. Imaginemos que temos apenas 20 unidades de um artigo. Essa será a informação a colocar na quantidade contada. Pode ir gravando e continuar o processo de recontagem a qualquer momento. Sempre que gravar, o sistema vai mostrando o preço de custo médio dos artigos contados até ao momento. Desta forma, permite ir avaliando a valorização de estoque que a recontagem que está a fazer vai proporcionando. Tem igualmente um separador que informa quais os artigos que estão em falta para serem contados. Ou seja, a qualquer momento pode ir validando os seguintes aspectos: os artigos já contados, todos os artigos que faltam contar, qual a diferença de estoque, a diferença entre o valor contado e o valor que efetivamente tem em estoque e qual a valorização em armazém pelo preço-custo médio dos artigos que estou a contar. Sempre que gravar, pode assim ir avaliando o valor dos artigos contados, os artigos que faltam contar e etc. Isto é uma forma muito simples de realizar um inventário. Para inventários de maior volume, recomendamos que utilize a nossa aplicação Android, onde com um simples PDA pode ir picando o estoque existente, sendo que o sistema vai acrescentando nas unidades contadas. Poderá procurar no Google Play por esta aplicação. O último ponto a ter em conta antes de terminar uma recontagem e proceder aos seus movimentos é indicar que todos os artigos não contados passem para estoque a zero. Ou seja, todos os artigos que não foram considerados nas quantidades contadas, mas que podem existir em estoque no sistema atual, eu posso forçar a que todos passem para estoque zero, sem ter a necessidade de proceder a essa indicação um a um. Por fim, para terminar o processo de recontagem, pode clicar em Gerar movimento. O que o sistema vai fazer são os movimentos de saída e entrada, conforme indicado no início deste vídeo, associando automaticamente a recontagem. Desta forma, permite ficar com a quantidade de estoque na aplicação à data da recontagem igual à quantidade efetiva real dada como quantidade contada quando estou a fazer a recontagem. Poderei validar, através do menu Stocks Movimentos, a existência destes movimentos. O objetivo da recontagem é permitir acertar o estoque pela quantidade contada. Todos os artigos que não forem inseridos na recontagem, e por isso que na realidade não existem, mas tiverem uma indicação de existência de estoque antes da recontagem, devemos indicar que devem passar para estoque zero, para que o sistema saiba que, se não foram contados, é porque não existem e então devem sair também de estoque. Clicando no Gerar movimentos, a recontagem é fechada e são gerados 2 movimentos de estoque, um de entrada e outro de saída, por forma a ficar com a quantidade efetiva em estoque igual àquela que está considerada como quantidade contada na data da recontagem. Para proceder à respectiva validação, pode depois fazer novamente o relatório do inventário numa determinada data e confirmar se o estoque existente na data da recontagem é o estoque que foi dado como existente no processo. Se utilizar o módulo de contabilidade do Office Gest, poderá comparar automaticamente a valorização do estoque nas listagens do inventário, excluindo imobilizado, com as suas existências no exercício da contabilidade. Este processo ajuda a garantir que as valorizações do seu estoque estão sempre corretas e que os mapas de análise com valores assertivos, quer na gestão, quer na contabilidade, garantindo corretos indicadores para a análise do seu estoque e do seu negócio em geral. Após esta validação das quantidades em estoque e da sua valorização, poderá fazer a comunicação às finanças do fecheiro do inventário de uma forma muito simples. No menu Comunicações AT, tem a opção de Comunicação do Inventário. Identifica a data sobre a qual pretende exportar o inventário e gerar o respectivo fecheiro de CSV. Neste formulário, pode ainda excluir estoque de um determinado armazém.
Imagine que coloca para um armazém artigos que sejam imobilizados e, por sua vez, estes estão classificados como mercadorias, ou, no caso das oficinas, o estoque em parque das viaturas que ainda faltam faturar, mas cujo estoque já saiu nas ordens de serviço e você não quer comunicar. Desta forma, pode gerar o fecheiro sem dificuldades, na data de pretender, garantindo que tudo foi validado antes do envio da comunicação do inventário para as finanças e validando antes qual é que era a valorização daquilo que está a comunicar. O meu nome é Arlindo Gonçalves e foi um gosto participar em mais um Quick Training da Office Gest Academy. Obrigado!